1. E nessa noite nós queremos falar sobre o chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, pedimos mais uma vez a tua graça sobre as nossas vidas, para trazer ao coração da tua igreja a tua palavra. Sabemos, meu Deus, que nós precisamos e necessitamos, ó Deus, necessitamos de Ti, da Tua palavra. Necessitamos que o Senhor fale conosco neste período, meu Deus, de tantas dúvidas e dificuldades a qual a igreja do Senhor tem passado. Não dúvidas a respeito do Senhor, mas dúvidas a respeito da própria fé. Que o Senhor, meu Deus, venha sanar toda dúvida. Que o Senhor, meu Deus, venha derramar sobre as nossas vidas mais um pouco da Tua porção de graça. É que nós venhamos entender o propósito do Senhor para todos, sempre, todos os dias da nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite, como eu havia falado anteriormente, sobre não fuja do chamado de Deus. Usamos nesse último mês aí bastante a respeito do livro deste profeta e como que nós podemos aprender com este homem de Deus, com este livro, com essas coisas que talvez você conheça este livro de cor e salteado aí. Talvez Deus já falou tanto ao seu coração através deste livro, através deste homem de Deus, como falou o coração da igreja esses domingos atrás, falando a respeito de avivamento, falando a respeito de cancelamento de sentença. O nosso Deus, querido, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, querido, Ele é tremendo. E eu quero nessa noite falar um pouco do seu chamado. Quantos creem que você tem um chamado? Amém? Você crê que você tem um chamado? Se você não sabe disso, eu quero dizer isso para você nessa noite. Você tem um chamado. Você pode olhar para essa pessoa e falar para ela: você tem um chamado. Fala para ela, seja profeta por um instante na vida dele. Fala para ela: você tem um chamado, meu filho. Você tem um chamado. Pastor, que chamado é esse? Eu não sei. Mas não faça como Jonas. Não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo a qual o Senhor te chamou. Querido, ouça a voz de Deus para a sua vida. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite só para dizer para você: ora, você tem um chamado e eu vou usar a sua vida. Queira você quer ou não, Deus vai usar a tua vida. E quando eu falo isso, querido, eu digo com propriedade, sinto a presença do Senhor. E Ele diz: eu vou usar vidas neste lugar. Talvez agora você olha e não vê nenhuma condição. Talvez agora você olha e vê: pastor, mas esse momento de crise, esse momento atual que a igreja está vivendo, nós nunca vivemos um momento desse, a qual a igreja está passando por pandemia, por situação caótica. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: é nesses momentos que Deus levanta pessoas especiais para fazer coisas especiais para Ele. É nesse momento que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, para que a palavra dele seja propagada para toda a terra. E eu não sei, querida, aonde ele vai te levar para falar do amor dele. Se é lá na tua empresa, na tua casa, no meio da tua parentela, se é no teu serviço, se é na rua, se é com alguém específico, eu não sei. Eu sei que Deus tem um chamado para você. Assim, querido, como Deus tinha um chamado também para a vida de Jonas. Embora nós vimos que ele era um meio fujão, ele não queria saber daquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu quero dizer para você, querido, que Jonas, ele não está sozinho nesta condição. Tem muitos homens e mulheres também fugindo do chamado.
Tem muitas pessoas também fugindo daquilo para a qual o Senhor chamou. O Senhor chamou para ele estar em Nínive, ele está em Tarse. O Senhor chamou para ele apregoar, e ele está no navio, no fundo, deitado, dormindo. O Senhor tem um chamado para a tua vida. Talvez esse chamado, querido, não é para você estar especificamente na frente de um púlpito, pregando como eu estou agora neste momento. Mas ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus, querido, é que você, em primeiro lugar, ouve a voz do Senhor. Que você venha escutar a voz de Deus. Na história da humanidade, querido, inclusive da igreja, produziu-se muitos gigantes na fé. Mas muitos destes homens e muitas destas mulheres também fugiram. Muitos deles não foi de imediato, eles não aceitaram a palavra de Deus para a vida deles, e eles também fugiram. Homens gigantes, homens e mulheres gigantes na fé, mas também fujões. E uma história que eu me amarro de ler. Justo Gonzalez, um historiador, ele escreve sobre uma das histórias da igreja, de um homem, um líder da igreja primitiva, lá no ano 373. E ele fala sobre Ambrósio de Milão. E ele relata, querido, o chamado de Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão, ele era governador daquele lugar. E o bispo daquele lugar havia acabado de falecer. E eles precisavam levantar um novo bispo. Mas só, querido, que as coisas naquele lugar não estavam muito bem, assim, espiritualmente. Eles estavam brigando. E para poder apaziguar aquele negócio, o próprio governador, o próprio Ambrósio, ele foi àquele lugar para trazer uma palavra de paz para aquelas lideranças. Queriam escolher um líder para aquele lugar. E ele pede o microfone, vamos conjecturar, vamos entender que tem um microfone naquela época. E ele pede a palavra, e ele começa a falar um pouco e trazendo paz aos corações. Embora aquele homem, ele era só um político. Embora aquele homem, querido, ele não era um líder religioso. Mas ele pede a palavra e começa a trazer paz aos corações das lideranças da igreja daquele lugar, que precisava levantar um bispo. E quando ele pede a palavra, os ânimos vão se acalmando. As pessoas vão ficando ouvindo ele assim, e vão recebendo paz na palavra dele. Imediatamente, um menino lá do meio do povo gritou Ambrósio para bispo. E começou a gritar Ambrósio para bispo. E toda a plateia começou a gritar também Ambrósio para bispo, Ambrósio para bispo. Mas aquele moço, ele não foi ali, querido, para poder ser um bispo. Ele não foi ali para ser pastor daquela paróquia. Ele não foi ali querendo um cargo. Ele era político. Ele era governador da província. Ele não foi ali querendo ser pastor daquela igreja. Ele foi ali apenas para apaziguar os ânimos, para não haver derramamento de sangue. E quando as pessoas começam a gritar Ambrósio para bispo, Ambrósio para bispo, ele foge no meio do povo. Ele foge no meio do povo. Ele sai de fininho. As pessoas vão para a porta da casa dele, e ele ainda começa a gritar Ambrósio para bispo. Aquele homem indignado com aquela situação, ele prossegue governador, ele manda torturar alguns presos. E as pessoas ainda não aceitavam aquela situação e começavam ainda a gritar Ambrósio para bispo. Ele ainda, querido, ele não queria saber daquela situação. Pega umas mulheres de má fama e leva para a casa dele, e ainda eles gritavam Ambrósio para bispo. Ele não pôde fugir do chamado dele. Ele teve que abandonar, querido, a sua carreira política, e teve que prosseguir no chamado que Deus tinha específico para a vida dele. Eu quero dizer para você que você pode tentar fugir de todas as maneiras. Você pode tentar fugir de barco, você pode tentar fugir de carro, você pode tentar fugir a pé, de bicicleta, mas o propósito que Deus tem para você, você não poderá fugir, porque aquilo que Deus tem para você é específico seu e é intransferível.
Talvez o Senhor está gritando alguns nomes. Talvez o Senhor está gritando algumas palavras aqui nessa noite. Talvez o Espírito Santo está assim, ó, cutucando o teu coração e dizendo para você: eu não te falei. Eu não te falei que eu tenho um chamado para você. Eu não te chamei que eu tenho algo de mim para você. Eu não te falei que você é meu e eu não abro mão da tua vida. Você vai fazer a minha vontade. Eu não te falei. Querido, a melhor coisa é poder ouvir a voz do Espírito Santo. A melhor coisa é poder ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Quem nos dera poder fazer como Isaías falou. Naquele momento ele disse: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não fugiu. Mas existe muitas pessoas como Ambrósio. Existem muitas pessoas como Jonas. Existem muitas pessoas relutando. E todos nós de alguma forma somos como Jonas. E geralmente, querido, ao entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós recusamos a obedecê-la, porque muitas vezes vamos sair da nossa zona de conforto, porque muitas vezes a nossa agenda, ela não vai bater com a agenda de Deus, porque muitas vezes, querido, aquela agenda de férias, aquela viagem que você programou, será desfeita, porque a agenda de Deus é diferente da minha e da sua agenda. E por falar em agenda, querido, esse mês era o meu mês de férias. Estava falando com o Vanildo e a irmã Kelly esses dias. Mas a minha agenda não é a agenda que eu tenho que seguir. Eu preciso seguir a agenda de Deus. Como é que o pastor da igreja sai de férias num momento como esse? Eu não tenho que seguir a minha agenda. Você não tem que seguir a sua agenda. Você tem que seguir a agenda de Deus, porque você tem um chamado de Deus para a sua vida. Você tem um chamado de Deus para você, meu irmão. Em que direção você está seguindo? Apenas duas estradas, querido, possíveis na vida cristã. E uma dessas estradas está levando para Tarsis, outra está levando para Nínive, e não existe outra alternativa. Se você buscar outra alternativa, vai acontecer com você como aconteceu com Jonas. Você vai parar aí na barriga de um grande peixe. Jonas buscou uma alternativa. Ou ele tinha que estar em Tarsis, ou ele tinha que ir para Nínive. Deus falou para ele ir para Nínive. Agora ele queria ir para Tarsis. Ele pensou a terceira alternativa. Não adianta fugir da vontade de Deus. Não adianta fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Quais têm sido as suas prioridades? Sempre, querido, há um caminho para o qual Deus nos aponta. E para onde Deus está apontando o seu caminho? Em qual direção Deus está movendo o seu coração? Em qual direção o Espírito Santo acende a chama do teu coração? É na direção do evangelismo pessoal, do discipulado? É na direção, querido, da pregação, do louvor? Em qual direção? Em que direção o Espírito Santo acende o teu coração? Em que direção os teus olhos, querido, ele se enche quando você olha e vê e diz: olha, eu queria ser assim. Talvez o Espírito Santo, querido, ele tenha trabalhado em você, e você está fugindo do chamado e da vontade de Deus para a tua vida. E agora, daqui a pouco, eles estão te jogando para fora da barca, porque dentro da barca está trazendo mau agouro. Dentro da barca, querido, vai fazer o barco de algumas outras pessoas afundarem. Quando nós fugimos da direção de Deus, quando nós tentamos fugir, querido, do chamado de Deus, até as pessoas que estão conosco, elas sofrem. As pessoas daquele barco, eles estavam sofrendo por causa de Jonas. Eles nem conheciam Jonas. Eles nem sabiam que Jonas estava lá dormindo. Todo mundo lá fazendo as suas preces, suas orações aos seus deuses, sem saber o que fazer. O capitão do navio desce e pergunta: o que você está fazendo aí? Por que você não começa a orar o teu Deus? Ele vai contar a história. E eles ficam temerosos, porque eles sabiam que aquela situação que eles estavam passando era por conta de Jonas.
Eles sabiam, querido, que aquela situação de tempestade, de quase ir a pique, de quase afundar o barco, eles sabiam que aquela situação era por causa de Jonas. Quando nós fugimos do chamado, da vontade de Deus, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, querido, nós vamos fazer o barco de algumas pessoas afundarem. Nós vamos fazer algumas pessoas morrerem. O Senhor te chamou para algo determinado e você tem fugido disso. Será que o Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa noite? Será que o Senhor te trouxe aqui, querido, só para você ouvir isso? Fugindo como Ambrósio de Milão, fugindo como Jonas, chamado por Deus, homem chamado por Deus, mas fugindo da vontade de Deus. E há no chamado de Jonas, querido, pelo menos 3 características que são comuns em todos os que o Senhor chama. E a primeira dela é que o chamado ele é pessoal e é intransferível. Você não vai transferir o seu chamado para mim, eu não vou transferir o meu chamado para você. É intransferível, não se pode mudar. E o segundo, querido, chamado ele é pontual e impossível. O terceiro chamado é proposital e incrível. Eu quero falar sobre eles: pessoal e intransferível, pontual e impossível, proposital e incrível. E o primeiro, querido, chamado que é pessoal e é intransferível. Olha como diz a palavra do Senhor: veio Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. É intransferível isso aqui, querido. Não tem como Jonas confundir ou negar ou falar que não é com ele. Quantos Jonas, filhos de Amitai, tinha naquela época? Não tinha como ele falar: olha, isso não é comigo. O chamado era pessoal. Afinal, outro Jonas havia naquela região. E você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando o Senhor ele direciona a palavra diretamente para você. Você sabe quando aquela palavra que o Senhor falou e todas as flechas e todas as setas foram apontadas para você. Levantar aqueles dedinhos assim de legal, mostrando: é você, não fuja, é intransferível. Aquilo que Deus tem para você, é você que vai fazer. O chamado é pessoal, é intransferível. Chegou uma ordem. E como Deus falou, querido, para Jonas nós não sabemos. Talvez o Senhor falou para ele como falou a Abraão. Ouviu a voz de Deus, o próprio Deus. Pode ser que ele falou a ele como Ezequiel, através de uma visão. Talvez como Jacó teve um sonho. Nós não sabemos como Deus falou com ele. E não importa para mim como Deus falou com ele. Importa que o Senhor chamou a vida daquele moço para fazer algo específico. Não importa a forma que Deus está te chamando. Se foi com alguém que parou lá na rua e disse algo específico: olha, Deus tem algo para a sua vida. Se foi através de sermões pregados, através de louvores, através de profeta, ou o próprio Deus teofanicamente desceu, não importa. Importa que eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor. Não nos interessa como foi. O importante é que Deus chamou a Jonas e é intransferível. E não atrasa o teu chamado. Você pode até ir lá para trás, mas Deus vai fazer você voltar para cumprir com a vontade dEle. Você precisa cumprir com a vontade do Senhor para a vida do Senhor e para a sua vida. Não fuja mais. As coisas estão dando errado, é porque talvez está fugindo. Não fuja mais. Se nós fizer, querido, uma análise, uma reflexão, como diz alguns pastores e pregadores, o próprio Billy Graham, um dos grandes, falecido já, um dos grandes pregadores, ele disse que a maior honraria é poder ser um pregador da palavra de Deus. Ele não deixaria, querido, de
pregar para ser um presidente dos Estados Unidos. Um dia alguém o convidou para ele fazer isso, para ele tentar, para ele poder sair a ser presidente. Ele falou: eu não posso descer da onde que Deus me colocou. Ele dizia: olha, ser um pregador da palavra de Deus, ser um mensageiro de Deus, é muito maior do que o presidente dos Estados Unidos. Olha a mente deste moço. Este tem que ser o meu e o seu pensamento. As coisas lá fora não podem moldar o meu e o seu pensamento. A riqueza não pode moldar o meu e o teu pensamento. A fortuna, as coisas que o mundo, querido, ela vai nos oferecer, ela não pode moldar o meu e o seu pensamento. Nós temos que entender que estar a serviço de Deus é muito melhor do que estar a serviço de qualquer outra situação. Estar a serviço de Deus é muito melhor. Eu não sei se é através de testemunho, exortações, de conselho, qual foi a circunstância que Deus tem te chamado. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, era gerente de uma empresa, ganhava razoavelmente bem, tinha uma vida estabilizada financeiramente. E de repente o Senhor me chama e fala: vai para o seminário. Eu tive que largar tudo e ir para o seminário. E ficar no seminário 4 anos desempregado. Mas o Senhor cuidando de mim em todos os detalhes. E em cada ano do seminário vinha um filho, só para confirmar que Deus estava cuidando de mim. Ele falou: eu vou te dar um filho em cada ano, para mostrar para você que eu cuido de você. E Ele cuidou de mim, em todos os detalhes. Porque quem chama, querido, sustenta. Quem chama, garante. Quem chama, dá condição. Porque você tem fugido do chamado de Deus, dos sonhos de Deus para a sua vida, da vontade do Senhor para você. Porque você tem fugido. O chamado de Deus, querido, também, ele é pontual e é impossível. Além de pessoal e intransferível, o chamado de Deus é pontual e impossível. Ele diz: olha, vai depressa. Deus informou o tempo da ação, ele estava com pressa. Vá depressa. Era para ir já. Não podia esperar. Não podia se acomodar. Ele falou: anda logo, viu, Jonas? Vai logo, vai depressa. Olha o tempo da ação. Deus tinha vontade de fazer as coisas rápidas naquele lugar. Você pode atrasar a conversão de algumas pessoas se você não for depressa. Você pode atrasar, querida, a vontade e a bênção do Senhor para a vida de algumas pessoas se você não andar logo. Imagina isso. Algumas pessoas deixando de ser abençoado porque você não foi. Algumas pessoas deixando de receber de Deus porque você quis ir para Tarse, porque você não quis ouvir a voz de Deus. Entenda isso. Algumas pessoas morrendo sem conhecer Cristo. Algumas pessoas, querido, morrendo sem aceitar Jesus, porque você não foi. Ação. Deus queria algo, querido, depressa. Deus é pontual. Coisas impossíveis que você pensa que não pode suportar, você sozinho você não pode, mas com Deus você pode suportar. Com Deus do teu lado, meu irmão, você pode entrar em Nínive. Com Deus do teu lado, meu irmão, você pode entrar em favelas. Com Deus do teu lado, meu irmão, você pode pregar para traficantes. Com Deus do teu lado, você pode entrar em hospitais infectado com Covid-19. Com Deus do teu lado, você pode. Com Deus do seu lado. Escuta a voz de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus para você? O chamado para Jonas naquele momento, querido, era intransferível, era pontual, era impossível. Era para já. Vá depressa, a grande cidade de Nínive. Deus, querido, Ele descreveu o tamanho da responsabilidade. Deus mostrou para Jonas o tamanho da responsabilidade. Pregue contra Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade, querido.
daquele moço. Olha, pregar aquele lugar, a cidade de Nínive. Querido, Nínive era uma cidade incomum naqueles dias. Ela era como hoje podemos dizer o Iraque. Aquele lugar, querido, era meio que terrível. Nínive sempre foi temível e terrível inimiga de Israel. E o Senhor agora vira para Jonas. Parece que Deus estava brincando. Parece que quando o Senhor fala umas coisas sérias, nós não queremos acreditar e pensamos, Deus está brincando. Não pode Deus me chamar para ser um pregador do evangelho. Não pode, é brincadeira. Deus me chamar para evangelizar. Não pode, Deus está brincando. Deus me chamar para falar do amor dele. Não pode, Deus está brincando. Ei, Deus não brinca. Eu também pensava assim. Eu também imaginava que eu nunca poderia estar no altar em um púlpito e pregar, falar da palavra do Senhor e falar do amor de Cristo. Eu pensava que isso nunca iria acontecer na minha vida, porque outrora a vida que eu vivia, querido, não condizia com o que eu sou hoje. Então não olha para aquilo que você foi no passado, apenas escuta a voz de Deus para a sua vida. Apenas escuta o chamado de Deus para você. Nínive era cercada, querido, por muros altos, largos. Só para você ter uma ideia da dimensão, sobre os muros que cercavam naquele lugar, era possível colocar 3 carros de guerra, 3 vigas, uma do lado da outra. Era uma cidade fortemente armada. O povo era terrível. Alguns historiadores escandalizam dizendo que eles amarravam um gato selvagem na barriga das grávidas, só para verem sofrendo. Aí Deus agora fala, Jonas, vai em Nínive, prega contra ela, fala que a maldade dela chegou diante de mim. Olha que desafio. Olha o desafio de Jonas. Olha a palavra que Deus trouxe para Jonas. Talvez a palavra que Deus está trazendo para a sua vida, querido, também é um grande desafio. É um grande desafio que Deus traz para você falar de Cristo para a sua família. É um grande desafio que Deus traz para você falar do amor de Deus, falar que Ele cura, que Ele salva, que Ele faz milagres em um tempo onde as pessoas estão morrendo. É um grande desafio. É um grande desafio você chegar no hospital e começar a falar de milagres, e as pessoas estão morrendo naquele lugar. É mais ou menos assim para você entender qual é o desafio. Você precisa ouvir apenas o chamado de Deus para a sua vida e confiar em Deus. Se Ele falou para você pregar de milagre, prega por milagre. Se Ele falou para você pregar de cura, prega para cura. Não é você que vai curar, não é você que vai fazer o milagre, é Deus que tem poder para fazer o milagre. Pastor, mas esse não é o tempo de nós pregar sobre milagre. Querido, não sou eu que faço milagre. Eu tenho que apenas ouvir a voz de Deus. Pastor, não é tempo de pregar sobre cura. Querido, não sou eu que curo, é Deus que cura. É Deus que faz o milagre. É Deus que faz nova todas as coisas. É Deus, querido, que quando eu escuto o chamado dEle, as coisas acontecem, porque é a vontade dEle. Ele vai honrar a palavra dEle. Deus honra a palavra dEle, honra a palavra do profeta. Elias profetizou e disse, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Deus não mandou ele falar nada, ele falou, segundo a minha palavra. O profeta, Deus honra a palavra do profeta. Você precisa aceitar o chamado de Deus para a sua vida. O que Deus chamaria, querido, então, e destacaria aquele moço Jonas lá para Nínive, um moço de Israel, inimigos. Como é que o inimigo ia ouvir o outro? Deus faz uns negócios, querido, parece que a gente não consegue entender. Com certeza, se dependesse de Jonas, querido, apenas ele, como nós vimos, em primeiro lugar ele fugindo, se dependesse dele, ele não aceitaria nem convite para pregar naquele lugar, quanto mais apontar o pecado daquele povo. Como é que Deus faz umas coisas que nós não entendemos? Na cabeça de Jonas, querido, uma praga terrível para aquele lugar, ou coisa desse tipo, cairia muito bem.
na cabeça de Jonas, cair um raio naquele lugar e exterminar todo mundo. Era muito bom, mas Deus queria que ele fosse naquele lugar e pregasse para aquelas pessoas. Você às vezes fica perguntando por que Deus não faz dessa forma, porque Deus quer usar a sua vida para fazer algumas formas. Deus quer usar você. Eu e você não precisamos ensinar como que Deus deve agir. Eu e você precisamos apenas estar disponível para quando Deus quer agir. Ele quer agir. E quando Ele vai agir, Ele vai ter um instrumento dele aqui na terra. Você é um instrumento de Deus aqui, para falar de Cristo para essas pessoas, querido, que não crê mais em milagre. Algumas pessoas estão condenando os pastores, porque os pastores não pregam mais de milagre. Que isso? Pregamos sim, porque quem cura e faz milagre é Deus. E quando nós conhecemos a Bíblia, querido, não precisamos desesperar. Epafrodito foi levar um sustento, foi levar uma oferta para o apóstolo Paulo, e no caminho ele fica enfermo, e a Bíblia diz que ele vai quase à morte. E bem sabemos nós que o apóstolo Paulo, querido, os lenços dele curava, e Deus usava aquele moço na profundidade. Deus usava o apóstolo Paulo muito com cura. Mas quando você lê o texto, você vê que ele ficou preocupado com a vida de Epafrodito, porque ele não conseguiu curar Epafrodito. Eu tenho certeza que Paulo orou. Eu tenho certeza que Paulo clamou pela vida de Epafrodito. Mas ele ficou preocupado porque Epafrodito quase morreu. Sabe o que Deus nos ensina com isso? Que não é Paulo que cura, é Deus que cura. Não é pastor que cura, é Deus que cura. Nós precisamos, querido, apenas confiar em Deus. Mas me chamar no tempo desse, pastor, sim. É nesse tempo de caos, é nesse tempo de crise, é nesse tempo de incerteza que vai levantar os profetas de Deus para falar ainda: eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus salva, eu creio que Deus faz milagres. Deus, querido, Ele ainda está no controle de todas as coisas. O terceiro chamado é proposital e incrível. É incrível Deus te usar. Pastor, mas me usar tem que ser algo incrível. É incrível. O propósito de Deus para a sua vida, Ele tem um propósito. É específico só para você. Não adianta você transferir para a esposa, para o marido, para o filho, para o sobrinho. É seu. É o propósito do Senhor para a sua vida. E Jonas, querido, ele justifica a fuga dele no capítulo 4. Olha como que ele diz, olha. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apresentei e fugi para Tarso. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. Olha, Jonas não queria ir naquele lugar, querido, porque sabia que Deus ia estender misericórdia sobre aquele povo. Jonas não queria ir. Ele falou: olha, é melhor eu fugir, porque eu sei que o Senhor vai estender misericórdia, não vai matar ninguém. Eu e você, querido, apenas precisamos ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. Não fuja mais. Para de fugir. Escuta o chamado de Deus para a sua vida. Quando o chamado de Deus, querido, nos alcança, quando o chamado de Deus chega a nós e nós a Ele respondemos com fé, esperança e amor, nós somos transformados para também transformar vidas. Então, deixa o chamado de Deus chegar na tua vida e responda esse chamado com fé, com amor, com confiança. Deixa Deus usar a sua vida. Pastor, é impossível Deus me usar. Eu não sei nem conversar direito. Eu não conheço nada de Bíblia. Pastor, eu sou mais tímido da minha casa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Todas essas justificativas que você tem para Deus, a Bíblia nos apresenta todas elas. E o Senhor nos mostra cada tipo de homem com todo tipo de justificativa que você pensa que pode dar para Deus não te usar.
A única alternativa que eu tenho para você nessa noite é que você escute o chamado de Deus para a sua vida e responda a Ele urgentemente. Porque algumas vidas, querido, está esperando você tomar a sua decisão de ouvir a voz de Deus para levar o Evangelho até Ele. Algumas pessoas estão esperando você irá se converter, porque você será a pessoa que Deus vai enviar até lá. Você será a pessoa que Deus vai enviar para falar do amor. Você será a pessoa que Deus vai usar para falar de cura, para orar por milagres. Você será essa pessoa. Então não fuja mais do chamado de Deus. Pastor, eu tenho vergonha de orar. Quando você abrir a tua boca para orar, Deus vai colocar a palavra de autoridades nela. E você vai ver aquilo que você nunca viu. Não é o poder que está em você, é o poder da autoridade que Deus vai dar a você. E aí você vai ver como que Deus pode usar alguém que um dia pensava totalmente ao contrário. Deus vai usar a sua vida. Quantos creem nisso? Coloca-se de pé, eu quero orar por você. Somente o Evangelho, querido, será capaz de provocar mudanças tão radicais e tão incríveis na vida do homem. Somente o Evangelho. Chega de fugir. Você sabe que Deus te chamou para algo. Glória a Deus. Você sabe que o Senhor te chamou para algo específico. Então a melhor coisa que você pode fazer no dia de hoje é fazer uma oração a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor. Talvez você esteja no ventre do peixe hoje, fugindo. Talvez você se encontre fugindo. Já te jogaram para fora do barco. Já te acusaram, falou que o problema é seu. O tudo que está acontecendo é por sua causa, porque você tem fugido da presença de Deus. Então você precisa fazer uma oração hoje. Faça como Jonas fez. Ora ao Senhor neste momento. Ora a Deus neste momento e fala: Senhor, me perdoa por fugir do seu chamado. Você não sabe como vai fazer, como se comportar, mas você sabe que vai. Você sabe que Deus está no controle da sua vida. Tem fugido. Mas chegou a hora de deixar de fugir. Você não está fugindo porque está com pecado. Você está fugindo porque não quer isso para você. Mas não adianta fugir. Não adianta correr. Onde esconderemos nós? Se formos até o abismo, lá Deus estará. Nas mais altas alturas, Deus estará também. Para onde vamos fugir da presença de Deus? Se você tem um chamado intransferível, pontual, urgente, faça como esse moço aqui. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, todo mundo feche os olhos. E é só você que confia que Deus está no controle da sua vida e não quer fugir mais. Chega de fugir. Não quero fugir mais. Não vou fugir mais da vontade de Deus para minha vida. Não vou fugir mais daquilo que Deus tem para mim. Não vou fugir mais de querer ser usado por Deus. Eu não vou fugir mais. Talvez Deus tenha te chamado há tanto tempo, pastor, eu nem aceitei Jesus ainda, mas Ele já te chama. Ele está tão rápido com o negócio. Ele está tão rápido com você que Ele te chama. Você vem e aceita Jesus. Ele te chama e Ele te usa. Então venha, porque Ele quer usar a sua vida. Chega de correr. Chega de fugir. Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Teu Espírito
Deus está te chamando com poder de autoridade para Ele usar a sua vida. Então venha, aceita este compromisso, aceita a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, transforma-me, restaura-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite, que nos visita, Senhor, cada visitante. Obrigada por cada membro, por cada um que aqui está. Aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje,